Eu preciso dizer uma coisa para o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. Galera, tá aí o resultado, que a gente viu no primeiro turno. O vexame do Vasco que a gente viu no primeiro turno, O Vasco perder em casa para o Corinthians de 4-2 e praticamente sacramentar o rebaixamento para a Série B. Aí muita gente vai vir aqui e vai falar: você não está acreditando. Vasco tem que acreditar, Vascaíno tem que acreditar até o final. Vou trazer a tabela do Campeonato Brasileiro aqui para a gente atualizar de momento. A situação do Vasco está muito, mas muito complicado depois dessa derrota. Mas primeiro vou falar dos verdadeiros culpados do que está acontecendo com o Vasco, Não é o treinador Ramon Dias, não é esses jogadores aí que chegaram para o segundo turno, teoria de merda que tá dentro do nosso clube. Quem fez isso aqui, sinal de banana para o torcedor do Vasco, Eu tô conseguindo colocar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, que já vou atualizar aqui para o torcedor vascaíno, que vê hoje o Vasco com as duas pernas na Série B do Campeonato Brasileiro, Senhor presidente do nosso clube, que disse em entrevista, em podcast, que é o melhor presidente da história do Vasco. Parabéns! É o melhor presidente da história do Vasco, levando o Vasco para mais um rebaixamento, Colocou Abel, como vocês viram no começo do vídeo, torcedor do Vasco não vai sofrer mais, O famoso Abel, das palavras bonitas, que trouxe lá em companhia, junto com ele, Maurício Barbieri, grande treinador que veio do Red Bull Bragantino, que dá asas, Chegou o Barbieri, perdendo tudo quanto é jogo, pro Abel tava tudo bonito, Paulo Brax, hein, senhor Paulo Brax? Grandes contratações, hein? Grandes contratações que o Vasco fez no primeiro turno horroroso. Teve que chegar um treinador para contratar jogadores. É mole isso no Vasco? Senhor Luiz Mengo, que ainda está dentro do Vasco. Muita gente está achando, Luiz Melo foi embora. Claro que não. Trabalha na SAF do Vasco. É dono das ações do Vasco, vendida para a empresa caloteira. Você que aplaudiu, que falou, que agora estava ótimo, que agora tem salários em dia sendo pagos no Vasco, que antes não tinha salário pago. Agora tá mil maravilhas, O Vasco tem aí salários em dia na mesa. O Vasco está indo para mais uma Série B devido à incompetência, à irresponsabilidade de pessoas como o presidente do clube, que é o melhor presidente da história do Vasco, segundo ele, O senhor Abel, Maurício Barbieri, que fez uma excelente campanha no primeiro turno, para não dizer o contrário. Senhor Paulo Brax, senhor Paulo Brax? Grandes contratações, E várias outras pessoas, como essa empresa que está dentro do nosso clube e eles adoram administrar clube de segunda divisão. Estão levando o nosso clube mais uma vez para a Série B, Porque eles adoram clube de Série B. Olha o clube que eles compram, só clube de Série B, galera? O Vasco perdeu, decepcionou mais de 27 mil torcedores que foram no estádio acompanhar o Vasco debaixo de chuva. O torcedor não merece isso. Foram debaixo de chuva, apoiar mais uma vez e o Vasco perder para o Corinthians de 4-2 dentro de casa, depois do Corinthians tomar uma chacoalhada para o Bahia, que vai rebaixar o Vasco. Vamos olhar agora, eu vou trazer, aí você vai falar, criticar, vai falar que eu não sou vascaíno, porque eu estou falando que o Vasco vai cair. Galera, vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro agora, que eu vou provar para vocês que mesmo o Vasco ganhando os 2 jogos está muito complicado. Claro, a gente tem que acreditar, o papinho furado, que vai vir muita gente comentar, Vasco é para quem acredita. Cara, brincadeira o que fizeram com o Vasco, O time do Vasco hoje, rapidamente, eu vou falar um pouco desse jogo rapidamente antes de eu trazer a tabela. Fez o primeiro gol, a gente achou que até ia golear o Corinthians. Aí esses caras começam a dar espaço, faz o gol, recua, leva o gol.
faz o gol, recua, leva a outra. Aí já era, cara. Aonde que a gente vai conseguir segurar? Um time que faz gol e recua, chama o outro time pra cima. É brincadeira, cara. É brincadeira. O time do Vasco ficou olhando. Meio de campo do Vasco formado por Zé Gabriel, que tem gente que defende a renovação do Zé Gabriel, junto com Jair. 2 molenga no meio de campo. Aí aquele Paulinho, Paula, que aqui você vai ser chamado de Paulinho, Paula. Ah, não gosto de ser chamado, que se dane. Mude seu nome na certidão. Esse tal de Paulinho, Paula, que tem jogado mais nada. Absolutamente mais nada. E tem um Paê que não marca. Aí complicou, o meio de campo do Vasco perdido como vem nas outras rodadas, né? Senhor Rossi, não tem condições. Vai torcer pro Vasco na arquibancada. Você é torcedor do Vasco? Muito lindo. Fez alguns joguinhos, né? Jogou bem, acabou. Você não aguenta uma porrada. Bateu nele, já era. Vai torcer na arquibancada pro Vasco, Rossi. O seu lugar é na arquibancada, não é dentro de campo jogando mais, porque você não aguenta mais jogar bola. Péssimo jogo do Rossi. Expulso no banco de reserva 2 jogos atrás. Sem condição. Aí você vai me perguntar, o Vasco caiu? Cara, tá com os 2 pés na Série B o Vasco. Vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro, atualizado, que eu tô puto da vida. Eu tava gravando a reação, parei até de gravar, não reagi mais merda nenhuma. Desliguei aquilo tudo, nem que reagi nada. Vou mostrar na tabela para vocês agora, né? Que o Vasco tá com os 2 pés. Vamos direto nos jogos que a gente vai ter que ver aqui. Bahia, vou trazer os jogos do Bahia. Olha só, galera, como é que complicou. O Bahia, cara, pega o São Paulo, todo mundo sabe já, né? Tô trazendo aqui para vocês. 8 horas da noite esse jogo. O torcedor do Vasco vai ficar aí ligado, secador, blá blá blá. Aí vai lá igual, né? A gente ficou secando o Cruzeiro. O Cruzeiro vai lá na última bola, faz o gol em cima daquele time horrível do Goiás. Só o Vasco não ganhou do Goiás lá, né? E o Corinthians sendo atropelado e o Vasco perde em casa pro Corinthians de goleada. 4-2. Vamos lá. Vem o São Paulo, vai pegar. E São Paulo não quer mais nada no campeonato. Esquece. Esquece. Mas futebol acontece tudo. Vamos lá, né? Que o Bahia empata esse jogo. Empata com o Vasco, mas mesmo assim o Vasco vai ficar ali embaixo. Porque o Bahia tem mais vitória, mais saldo, sei lá das contas. O próximo, vamos supor. Porque o Bahia ganha esse jogo do São Paulo. Passa o Vasco 2 pontos. E o Vasco vai pegar o Grêmio lá. Enquanto o Vasco vai pegar o Grêmio no Sul, o Vasco não ganha há 50 anos, igual não ganha do Corinthians há 13 anos, vai ficar mais tempo sem ganhar. Vamos supor que o Bahia empata, vai ficar empatado. O Vasco vai ter que ganhar do Grêmio lá. Né? Futebol acontece de tudo, vamos acreditar, o Vasco tem que acreditar. O Bahia pega o América, já rebaixado. Né? Vendeu caro pro Vasco a derrota, porque o Vasco jogou horrível, como jogou hoje com o Corinthians. O Bahia vai passar por cima do América lá, né? Aí, vamos supor que ele empatou, ficou tudo empatado com o Vasco, o Vasco toma do Grêmio lá. Ele passa o Vasco 3 pontos e vai pro último jogo, podendo até perder pro Atlético Mineiro. Se o Vasco ganhar, não passa, porque o Bahia tem vitória a mais. Ou seja, no pior, eu botei aqui que o Bahia empata com o São Paulo nesse jogo. O pior cenário para o Bahia, o Vasco não consegue escapar. Se o Vasco ganhar os 2 jogos, é muito difícil o Vasco escapar, porque depende totalmente. A única chance do Vasco ficar na Série A é se o Bahia perder para o São Paulo, é se o Bahia perder para o América, é se o Bahia perder para o Atlético Mineiro. Acabou. Essa é a única forma do Vasco ficar na Série A. Claro, se o Vasco não ganhar um desses 2 joguinhos, né? Que pega agora o Grêmio, lutando lá em cima do campeonato, por vaga de Libertadores, né? E o Vasco pega o Red Bull Bragantino, que também luta por vaga na Libertadores direto. E aí, torcedor vascaíno? Vai vir com esse papo que o Vasco é para quem acredita? Cara, nós é torcedor raiz. Depois de hoje, é só um milagre pro Vasco ficar na Série A. É só um milagre pro Vasco permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Os incompetentes e os responsáveis
são vocês que bateram palma para a venda do Vasco, para essa empresa salafrária, né, que está dentro do Vasco, caloteira, junto com o melhor presidente da história do Vasco. Tá aí, né, o Vasco que muitos torcedores apoiaram e hoje está com os 2 pés na Série B do Campeonato Brasileiro. Só um milagre salva o Vasco. Mostrei aqui o pior cenário, vocês vendo ali o pior cenário para o Bahia perdendo, né, 2 jogos ainda não cai e complica a história. Ah, mas o Bahia está 1 ponto atrás do Vasco. Só se ele perder todos esses 3 jogos, o Vasco ficar na Série A. É mole? É isso que o torcedor do Vasco vê em mais um ano desastroso na história do nosso clube, né? Com o Vasco na mão de uma empresa americana que não está nem aí para o torcedor vascaíno. Valeu, galera. É difícil, mas o Vasco está mais uma vez muito perto da Série B.